No auge da Lava Jato, Josias, a gente também teve casos aí que acabaram expondo rachas no STF. Eu queria um comentário seu também sobre esses casos de judicialização da política, entendendo então justamente qual que é o papel dos legisladores nessa situação. Natália, o Bolsonaro ele desperdiçou os 4 anos da presidência dele fabricando crises a partir de uma usina de ataques institucionais que funcionou em tempo integral no Palácio do Planalto. Os ataques do Bolsonaro aos ministros do Supremo eram parte dessa engrenagem. No período eleitoral, o Bolsonaro centrou os seus ataques em 3 personagens, os 3 que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral. São ministros do Supremo e também presidiram o Tribunal Superior Eleitoral. O Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi o último desses presidentes, ainda é hoje presidente do TSE, e ele presidiu as eleições. Então, nesse ambiente intoxicado da campanha presidencial do ano passado, o Alexandre de Moraes ele atuou como um xerife no condado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, no geral, ele se esforçava para ser mais rápido no gatilho do que as milícias digitais e os bandoleiros partidários aí do bolsonarismo. E as pessoas deram de barato que essa atuação do Alexandre de Moraes, num ambiente atípico, era aceitável. E ele teve o cuidado de submeter as suas decisões ao colegiado. Então, essas decisões foram sendo avalizadas pelo colegiado. E depois contabilizaram-se os votos no segundo turno. O resultado é conhecido, Lula venceu. Imaginou-se que o Alexandre de Moraes aí guardaria o coldre. Mas veio o 8 de janeiro, aquela invasão nos prédios dos 3 poderes, aquele quebra-quebra, e o Alexandre de Moraes passou a se comportar como um guardião da própria democracia. Então, há processos que estão sob a relatoria do Alexandre de Moraes, processos abertos há muito tempo, em que ele investiga as milícias digitais, as fake news. Nesses processos, o bolsonarismo está frequentando uma colônia de nudismo. O Alexandre de Moraes conhece todos os hábitos, as práticas, todas as modalidades de atuação do Bolsonaro e da sua milícia digital. Adicionaram-se a esses processos os inquéritos de 8 de janeiro, que estão lá, correndo também no Supremo, sob a relatoria do Alexandre de Moraes. Então, é nesse ambiente que o Supremo ganhou essa relevância atípica. É preciso que, em algum momento, essa intoxicação seja eliminada do cenário nacional. É preciso que o país seja pacificado, e parte dessa pacificação cabe ao Supremo. Então, o que precisa acontecer agora? Esses processos precisam ser julgados. Então, o Bolsonaro tem que ser julgado, o bolsonarismo, os xiitas do bolsonarismo que estão lá nesses processos todos precisam ser julgados, os responsáveis, financiadores, instigadores e os executores do quebra-quebra de 8 de janeiro precisam ser julgados. Então, a gente precisa retirar de cena esses inquéritos com os respectivos julgamentos para que a cena brasileira volte ao normal, para que o Supremo possa também ele voltar ao normal. Então, nós vivemos tempos atípicos. Nesses tempos atípicos, os ministros operaram, os ministros do TSE e do Supremo operaram de forma atípica, mas isso tudo foi avalizado. Não é o Alexandre de Moraes sozinho, não foi o Fachin sozinho, não foi o Luiz Roberto Barroso sozinho. Eles agiram com o aval dos plenários do Supremo e do TSE. Agora, é preciso que esse ambiente seja, que a gente consiga retirar o veneno desse pudim e que o judiciário volte à normalidade. E a desintoxicação, Natália, passa pelo julgamento desses processos. E essas agressões que ocorrem de vez em quando, elas precisam ser também tratadas com todo o rigor. Porque não é razoável que um ministro não possa frequentar um restaurante, não possa frequentar um saguão de aeroporto, e que pessoas achem que estão no direito de ofender autoridades. Isso não é admissível. Agora, o processo tem que ser submetido ao devido processo legal, com equidade de armas. O advogado está dizendo aí, eu preciso ter acesso às imagens. É claro, é evidente. É o mínimo que se exige num processo submetido ao devido processo legal, né? Então,
nós vamos eliminar o veneno, Natália, depois que esses processos todos forem julgados, mas é preciso que eles sejam rapidamente julgados, porque os elementos já estão lá. Então não há por que ficar esticando processos artificialmente.